E aí, Tayla? Tayla representando o Fábio. O Fábio não está aqui com a gente conectado nesse momento, mas vai dar o ar da sua graça e vai aparecer aqui discutindo alguns temas junto com a gente, mas Tayla está aqui conectada nesse momento. E aí, Tayla, vamos tocar fogo em tudo mesmo? Para falar do que é legal. Cirurgia. Ela racha mesmo, né? Mas enfim, vamos lá, vamos de cirurgia, bora. Dentro dos tumores urológicos, tem dois que são os queridinhos da banca do INEP. Quando a gente pensa na prova do Revalida, o primeiro deles que a gente precisa ter em mente é o câncer de bexiga. Primeira coisa, quem é o paciente que eu vou olhar e vou falar, poxa, esse paciente tem fator de risco e pode ser um câncer de bexiga. É aquele paciente que chega pra gente com hematúria. Hematúria o quê? E mais nada. O paciente não tem dor, o paciente ele não tem nenhum outro sintoma urinário associado, ele tem hematúria e ponto. E quem é esse paciente? Porque hematúria pode ser cálculo, pode ser infecção urinária, mas cálculo tem dor. Infecção urinária tem ardência. Quem é esse paciente? É um paciente numa faixa etária de mais ou menos 50 anos, 60 anos, que tem antecedente de tabagismo, o cigarro é muito, 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 muito importante dentro desse tipo de tumor, e que também apresenta exposição ocupacional. Ao que? Em geral, exposição ocupacional à indústria metalúrgica, indústria de tecido, indústria de tinta. Então, todos esses agentes podem ser fator de risco. Você viu no enunciado esse perfil do paciente com aquela hematúria que, em geral, não começou naquele dia, é uma hematúria que o paciente já tem há algum período, tem que acender a luzinha, lembrando do câncer de bexiga. Qual é o exame que eu vou lançar a mão para esse paciente? A gente pode fazer a urina 1, a gente pode fazer um exame citológico para avaliar se tem células oncóticas, mas aquele que vai fazer o diagnóstico de fato é a cistoscopia. O ultrassom nem sempre vai avaliar e conseguir ver a lesão, porque depende do tamanho, depende se a bexiga está cheia, se está vazia. Ele pode ajudar no diagnóstico diferencial. Mas é a cistoscopia, colocar uma câmera lá dentro da bexiga que vai fazer com que eu tenha o diagnóstico do câncer de bexiga. Coloquei a câmera via lesão, eu vou fazer a RTU, ressecção transuretral do tumor. Faço a ressecção e faço a análise anatomopatológica desse tumor. Como que eu vou ver se ele tem ou não tem invasão da camada muscular? É esse o parâmetro para eu saber se ele é um tumor invasivo ou se ele não é um tumor invasivo. Por que que isso muda? Tumores não invasivos de baixo risco, ou seja, de até 3 centímetros únicos, esses tumores estão tratados com a RTU que a gente fez. Agora, tumores que não invadem a muscular, maiores de 3 centímetros, múltiplos, esses a gente pode fazer beta-HCG na região da bexiga. Agora, tumores que invadem a muscular, a gente vai fazer cistectomia, tratamento mais radical. Outro tumor que a prova também gosta é o câncer de testículo. Já o câncer de testículo aqui a gente tem que lembrar que é uma população completamente diferente. É o paciente jovem, entre 15 e 30 anos. E esse paciente, ele chega pra gente no pronto-socorro, na maioria das vezes, e é diferente do escroto-agudo. Escroto-agudo é o quê? Dor no testículo, com aumento do volume. Câncer de testículo, o paciente só chega com aumento do volume e ponto, mais nada. Ele não tem dor. Então, o paciente vai chegar com um volume do testículo assimétrico em relação ao contralateral, não vai ter dor. E aí eu tenho que pensar, poxa, a faixa etária é compatível, aumento assimétrico, o que que eu vou fazer? Ultrassom. Testículo, o diagnóstico basicamente de todas as patologias a gente consegue fazer com ultrassom. No ultrassom eu vou conseguir ver o nódulo do testículo. Eu vou fazer biópsia para confirmar? Eu não vou fazer biópsia. Por quê? Se eu faço biópsia, eu extravaso além das túnicas e eu posso ter disseminação tumoral. Tratamento do câncer de testículo, ele é feito com orquiectomia. Você tem que fazer um planejamento para esse paciente antes, você pensa se esse paciente ele já tem prole constituída, se ele não tem, se ele não tiver, você pensa em fazer uma coleta de esperma para esse paciente, em banco de esperma para ele não ficar infértil. E aí a gente vai fazer orquiectomia por via
Inguinal, não é por via escrotal, é inguinal. Porque você liga o funículo e você impede que tenha disseminação tumoral. Pancreatite aguda é um tema frequente na banca do INEP na prova do Revalida. E as questões têm sempre um certo padrão, aquelas questões longas, um quadro clínico complexo, com muitas informações, e ele vai te perguntar, na maioria das vezes, qual é o diagnóstico. A resposta vai ser pancreatite aguda, ou pancreatite aguda biliar, ou abdômen agudo inflamatório por pancreatite aguda. Então ele vai querer o diagnóstico. Lembra que o diagnóstico a gente tem um quadro clínico clássico associado às enzimas pancreáticas aumentadas. E mais raramente a necessidade de tomografia. Então, qual é o quadro clínico clássico? Vai ter um paciente com uma dor abdominal em andar superior do abdômen de forte intensidade que irradia para o dorso em faixa, associado a muitos vômitos. Então falou que o paciente está vomitando sem parar, com uma dor em andar superior que irradia para o dorso em faixa, a gente tem que pensar em pancreatite aguda. O que é que confirma? Amilase ou lipase acima de 3 a 5 vezes a normalidade. Lembra que a amilase ela é mais precoce, ela sobe e cai, e a lipase é um pouco mais tardia. Lembrar que a lipase é mais específica e a amilase é mais sensível. Mas se tiver qualquer uma das duas com muito aumentada, com uma clínica característica, pode marcar já pancreatite aguda. Tá? Agora, vamos lembrar que se eu não tiver clínica ou não tiver uma enzima por qualquer motivo, eu posso usar a tomografia para me ajudar durante esse diagnóstico. Tá? Então a tomografia pode ser utilizada para a dúvida diagnóstica. Agora, lembrar que a tomografia é mais utilizada para complicações locais. Isso também cai aqui na banca do INEP. Tá? Então, quando eu quero ver se tem coleções, se tem gás, se tem necrose, se tem complicações locais ali no pâncreas, a tomografia é o melhor exame de imagem. Sempre fazer um pouquinho mais para frente para que a complicação já tenha acontecido. Tá? Então, no diagnóstico, clínica clássica e enzima, pode usar a tomografia. Classicamente, a tomografia é utilizada para acompanhamento de complicações locais. Lembrando que uma vez que eu dei o diagnóstico de pancreatite aguda, o outro bloco de questões aqui do INEP no Revalida é o tratamento. Lembra que o tratamento aqui é só de suporte, vai falar um jejum inicial, vai falar de hidratação, analgesia, controle de diurese, reposição de eletrólitos. A gente vai pensar num suporte clínico. Lembrar que o antibiótico aqui nunca vai ser profilático, mesmo que eu tenha uma grande leucocitose no início, é por conta da CIRS. O tratamento antibiótico vai ser indicado quando eu tiver já uma infecção documentada. Normalmente quando eu tenho infecção da necrose, quando eu tenho a presença de gás. E nessa situação também é comum que o antibiótico sozinho não funcione. Por quê? Porque ele não consegue chegar no retroperitônio por conta da necrose. Então, nesses pacientes que têm infecção da necrose, além do antibiótico, eu preciso de um tratamento cirúrgico do pâncreas. Eu preciso de uma intervenção, seja uma drenagem percutânea, seja um procedimento videolaparoscópico, seja uma cirurgia convencional. Então, eu vou interferir no pâncreas, eu vou operar o pâncreas se tiver necrose infectada, que também é a mesma indicação do antibiótico terapêutico. Tá? Agora, quando eu falo em CPRE, que é a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, é outra coisa. Eu só vou fazer CPRE naqueles casos de icterícia persistente, porque na maior parte das vezes a icterícia, quando acontece, ela melhora. Ela é temporária. Por quê? Porque o cálculo migra e é a papilite que causa pancreatite. Agora, se o cálculo não migrar, eu vou ter um paciente com icterícia persistente. Aí eu tenho que fazer CPRE para tirar o cálculo. Outra questão que já caiu no INEP também é a presença de colangite associada. Tá? Então o paciente está ictérico, está com febre, está com teído de Charcot e ele tem também pancreatite. Esse também tem indicação de CPRE, porque eu preciso desobstruir a via biliar, além do tratamento antibiótico e clínico de suporte. Tá? Então, pensa sempre em como dar o diagnóstico, a utilização da tomografia e quais são as condutas, quais são os tratamentos possíveis na pancreatite aguda. É assim que o INEP cobra esse tema na nossa prova do Revalida. Nódulo de tireoide, ele vai cair na prova como pra gente na banca do Revalida. O nódulo de tireoide, ele vai vir ou um paciente que foi palpado o nódulo, então ele estava na consulta, foi palpado o pescoço desse paciente e a gente descobriu um nódulo de tireoide, ou vai vir um ultrassom que foi solicitado, na maioria das vezes, inadvertidamente, e aí identificaram um nódulo tireoidiano. A partir do momento que eu tenho um paciente com um nódulo palpável na tireoide,
eu tenho que pensar em 2 exames que eu vou iniciar a investigação dele. Palpei o pescoço, senti o nódulo, eu vou pensar no exame de imagem. Qual é o exame? Ultrassom de tireoide com Doppler. E eu tenho que fazer obrigatoriamente exame laboratorial para avaliar a função dessa tireoide. Eu tenho que fazer o TSH pelo menos. Por quê? A partir do momento que eu tenho um nódulo tiroidiano, eu preciso saber se este nódulo ele é produtor de hormônio ou não. O nódulo quente, hiperprodutor, ele, na maioria das vezes, é benigno. E toda vez que eu tenho um nódulo, a nossa dúvida é câncer ou não é câncer? Porque é isso que vai mudar o tratamento do paciente. Então, tem um nódulo, fiz um TSH e ultrassom. TSH suprimido, ou seja, hipertiroidismo, automaticamente, independente das características, tamanho desse nódulo, eu vou fazer uma cintilografia de tireoide. A partir da cintilografia, se eu vejo que este nódulo é hiperprodutor, ou seja, doença de Plummer, eu não funciono o nódulo. A gente vai fazer o tratamento do hipertireoidismo. Agora, se o paciente tem um TSH normal ou alto, um hipotireoidismo, aí sim as características ultrassonográficas vão importar bastante para a gente. E aí a gente precisa ter em mente 2 características principais para a gente definir punção ou não. Nódulo sólido e nódulo hipoecogênico, aquele nódulo que ele é mais escuro em relação ao restante do tecido da tireoide, ele é um nódulo T-radix 4, então ele tem 2 pontos como sólido e 2 pontos como hipoecogênico. A partir do momento que eu tenho um nódulo T-radix 4 acima de 1 centímetro, eu vou fazer a punção por agulha fina. O que a punção vai mostrar para a gente? Vai mostrar a citologia, célula, ele vai olhar a célula desse nódulo e vai comparar com a célula de uma tireoide normal. E a partir disso, ele vai me dar a classificação de Bethesda. A classificação de Bethesda, ela vai de 1 a 6. E conforme ela vai subindo, o risco de malignidade vai subindo junto. 1, o que significa? Nada, não sabemos o que é esse nódulo. Ele é indeterminado. Ele não teve célula suficiente, teve hemorragia, não dá para saber. O que eu faço? Funciono de novo dali 3 meses. 2, é benigno. O que eu vou fazer? Tchau, paciente, iremos nos ver dali 12 meses. A gente vai fazer ultrassom de acompanhamento. A partir de 3 em diante, esse sim eu tenho que me preocupar e pensar se eu repunciono ou opero. 3, eu vou repuncionar esse nódulo, ou seguir, ou operar. Então, essas são as 3 alternativas que a gente pode, porque 20% somente vai ser maligno. 4 em diante, cirurgia. 4 em geral, a gente faz tireoidectomia parcial e analisa esse nódulo se é benigno ou não. E a partir dos 5, a gente vai fazer a tireoidectomia, podendo ser total ou parcial, dependendo do tamanho do nódulo. Lembrando que na avaliação inicial ao exame físico, se o paciente tem linfonodos laterais, massa dura, pétrea, com disfonia, eu já tenho que pensar que esse paciente possivelmente já tem câncer de tireoide. A hemorragia digestiva baixa está presente na banca do INEP, já caiu no Revalida algumas vezes. Então, primeiro a gente tem que relembrar o conceito de hemorragia digestiva. Tá? Quando a gente tem sangue dentro da luz do tubo digestivo, sendo exteriorizado por vômito ou por evacuação, isso é uma hemorragia digestiva. Lembra, o sangue não está livre na cavidade, lá é abdômen agudo hemorrágico. Aqui está sendo exteriorizado por vômito ou por evacuação. O mais comum é a hemorragia digestiva alta, que é aquela acima do ângulo de Treitz. Então aqui a gente está falando de esôfago, estômago e duodeno, úlcera péptica, varizes de esôfago. Essa hemorragia alta, ela é mais comum estatisticamente. Mas quando a gente fala de hemorragia baixa, abaixo do ângulo de Treitz, pode ser qualquer sangramento de delgado ou cólon. Então mesmo o delgado sendo muito maior que o cólon, as principais causas estão no cólon. Tá? Vamos lembrar que as principais etiologias da hemorragia digestiva baixa são a doença diverticular dos cólons, e aqui eu não estou falando de diverticulite, isso é muito importante, né? Porque o divertículo ele pode complicar como uma diverticulite, que é um abdômen agudo inflamatório, isso é uma coisa. Ou ele pode complicar com sangramento, que é a hemorragia digestiva baixa, isso é outra coisa. Tá? Então quem está sangrando não está com diverticulite, isso às vezes os alunos às vezes confundem esses conceitos, tá? Mas é o divertículo que causa sangramento, assim como a chamada angiodisplasia, que é uma má formação arteriovenosa que geralmente sangra mais no cólon direito. Tá? Esse é um ponto interessante também, porque os divertículos eles são mais comuns no cólon esquerdo. Mas quando eu tenho um divertículo do lado direito, ele tem mais chance de sangrar. Então, sempre o sangramento de cólon é muito mais comum do que o do delgado. Mas quando o indivíduo chega
A primeira conduta, a conduta inicial, é sempre a mesma, mesmo se seja o sangramento alto ou baixo. Tá? Por quê? Porque eu preciso estabilizar o paciente. Acesso venoso periférico de grosso calibre e eu vou transfundir cristalóide aquecido, vou avaliar grau de choque. Eu vou ver clinicamente, ele está taquicárdico, ele está hipotenso, ou tem uma hipotensão postural, ele está pálido, a diurese está diminuída, a frequência respiratória aumentada, pode estar com uma PA inaudível, e a gente vai avaliar o grau de choque. Tá? Lembrando que isso já caiu aqui em banca do INEP, muito importante. Tá? O que vai indicar a transfusão sanguínea, o concentrado de hemácia, não é a dosagem de hematócrito e hemoglobina. Nesse primeiro momento, é o quadro clínico. Então, toda vez que o paciente tiver hipotensão, então ele está hipotenso, hipotensão mantida, não é hipotensão postural, hipotensão mantida durante um sangramento ativo, ele precisa de concentrado de hemácia. Tá? E vamos lembrar que na grande maioria dos casos, o paciente com hemorragia digestiva baixa, ele para de sangrar sozinho. Então a conduta é muito mais expectante. Tá? Posso fazer uma endoscopia se eu tenho suspeita de um sangramento alto para esclarecer? Posso. Mas aqui o exame principal vai ser a colonoscopia. Porém, lembra, colono não pode ser feito em paciente chocado, em paciente instável. Né? Por quê? Porque não dá para fazer o preparo de colo no paciente instável. Tá? Se o paciente estiver chocado e não estabilizar, você está repondo o volume, está repondo o concentrado de hemácia, ele continua sangrando, ele pode precisar de uma colectomia total. A gente não sabe a origem do sangramento, mais de 95% são do colo, ele vai para uma colectomia total. Tá? Então, muito provavelmente a gente vai acertar, mas isso é uma situação muito mais rara. Na maioria das vezes não é necessário uma intervenção cirúrgica, porque ele para de sangrar e ele vai estabilizar. Então, só a reposição volêmica, reposição de hemácia quando é necessário, já são suficientes. Agora, ele estabilizou, aí sim, colonoscopia para dar o diagnóstico. Lembrando também que é muito comum os casos de suspeita de câncer coloretal. O indivíduo tem fezes em fita, ele tem a mudança de hábito intestinal, ele tem um sangramento nas fezes. Então, esse indivíduo, qual é a conduta? Colonoscopia, porque não é rastreamento de câncer mais, já é detecção precoce, é diagnóstico. Ele já está com sintomas, o principal exame é a colono. Mas lembra que nesse caso ele não está chocado. Né? Ele só tem os sinais aí de um possível câncer de colo, a gente vai fazer a colonoscopia. Então essas indicações de colono são fundamentais na nossa banca do INEP. Como o Colagrossi falou, o sangramento ele é um dos sinais mais importantes do câncer coloretal, mas não é a única coisa que a banca gosta de trazer para a gente. Primeira coisa, perfil do paciente que tem câncer coloretal. Qual que é ele? Normalmente é o paciente acima dos 50 anos, e aqui é muito importante a gente ter em mente que, se for um câncer coloretal esporádico, a gente encontra em faixas etárias mais avançadas. Agora, a gente tem que ter em mente que a história familiar é super importante para esse paciente. A gente tem que saber se ele tem associação com alguma síndrome hereditária ou não. Além disso, a dieta do paciente. Pacientes que comem alimentos ricos em carne, uma dieta rica em carne vermelha, rica em alimentos ultraprocessados, esses pacientes tendem, assim como aqueles com obesidade, sedentarismo, a ter câncer coloretal. Cigarro e bebida alcoólica também são fatores de riscos importantes para esses pacientes. Além disso, eu já sei o perfil do paciente. Sangramento, a gente sabe que é um sintoma. Quando? Depende do lugar do tumor. E aqui é muito importante a gente entender que os tumores eles vão ser divididos em direita e esquerda. Tumores que vêm da região da direita são tumores que crescem de forma excêntrica para fora da região da luz intestinal. Ou seja, qual que é o sintoma? Massa palpável e uma anemia que esse paciente vai se desenvolver cronicamente. Então, ele começa a ter palidez, astenia, fraqueza, e ele não vai ter sangramento nas fezes de imediato. Agora, o câncer coloretal do lado esquerdo, esse sim vai ter sangue nas fezes. É o paciente que vai ter enterorragia, hematoquesia. Além disso, fezes em fita, e esse paciente pode obstruir. Além do sangramento, a obstrução intestinal é um outro fator de risco é um outro tipo de urgência que a gente pode ter do paciente no cenário de pronto-socorro. A partir do momento que eu tenho esses sintomas, o diagnóstico ele é colonoscopia com biópsia. O que mais, além de ver a lesão e biopsiar na coluna, eu preciso ficar esperto? Se esse paciente tem outros pólipos. Por quê? Se a gente está diante de um paciente com múltiplos pólipos ou alguns pólipos, por exemplo, armartosos, eu tenho ali uma suspeita de alguma síndrome.
E aí a gente precisa lembrar quais são essas síndromes e como que eu vou suspeitar e investigar isso quando a questão trouxer o enunciado. Quando o paciente tem manifestações extraintestinais, então suponhamos que o paciente tenha lesões melanocíticas em mucosa na região da palma da mão, a gente tem que lembrar de Peutz-Jeghers. Agora, se o paciente ele tem osteomas, se ele tem tumor desmoide, adenomas gástricos, esse paciente ele pode ter PAF. Pacientes com polipose adenomatosa familiar, esses pacientes eles vão ter múltiplos pólipos na colonoscopia. Então, eu preciso olhar quais são os sintomas extraintestinais e a faixa etária do paciente nesses casos. Pacientes com PAF eles vão ter entre 20 e 40 anos, que não é um caso esporádico. Então, não é incomum a gente encontrar questões que traz o caso clínico do paciente, a gente já sabe que ele tem câncer coloretal, tá lá, a questão tá dando isso pra gente, mas a gente precisa saber se ele é esporádico, se é familiar e qual é a síndrome. Além dessas duas síndromes, a gente tem que lembrar da de Lynch também, que é quando o paciente ele tem antecedente familiar. Nesse caso, eu não vou procurar sintomas extraintestinais, e sim antecedentes familiares. Em geral, esses pacientes eles têm que preencher os critérios de Amsterdã, que nada mais é do que a gente tem que ter pelo menos 3 familiares de 2 gerações distintas dentro da família, sendo um deles de primeiro grau com os demais, que tenham tido diagnóstico de câncer coloretal antes dos 50 anos, pelo menos um deles antes dos 50 anos. Isso sim se configura como uma suspeita para um câncer que seja de origem familiar por síndrome de Lynch. A partir do momento que eu faço o diagnóstico, o tratamento vai ser, na maioria das vezes, cirurgia. Lógico, eu tenho que estadiar esse paciente com tomografia, se for da região mais distal pélvica, ressonância, e aí eu vou tratar. Lembrando que pacientes com obstrução intestinal, a cirurgia que eu vou fazer para esse paciente é a cirurgia de Hartmann. É aquela cirurgia onde eu tiro o segmento, sepulto a parte distal e faço uma colostomia terminal, resolvendo o problema de urgência. Na maioria das vezes a gente tende a fazer a linfadenectomia também, a não ser que o paciente esteja muito instável e não tenha condições clínicas de completar o tratamento oncológico. A prova do Revalida na banca do INEP, ela gosta do tema de morte encefálica e muitas vezes a gente não estuda esse assunto durante a graduação. A gente precisa saber, existe legislação para isso, como que a gente dá esse diagnóstico. Isso é muito importante também porque tem tudo a ver com a dinâmica de doação e transplante de órgãos. Porque os pacientes que vão para o transplante, que vão doar órgãos, são pacientes em morte encefálica. Então, primeiro a gente tem que ver o conceito aqui. O paciente que está em morte encefálica, isso é um diagnóstico objetivo, ele já está em óbito. Então, uma vez que a gente deu esse diagnóstico, a gente vai abordar a família. E vai perguntar para a família se aquele paciente é um doador ou não é um doador de órgãos. Se ele for um doador de órgãos, a gente continua mantendo tudo o que é necessário para manter os órgãos perfundidos até a doação. Se esse paciente não for um doador de órgãos, a gente simplesmente desliga os aparelhos, porque ele já está em óbito. Isso não é uma eutanásia, tá? Lembrando que já tem questões de eutanásia na banca do INEP também, e lembrar que a eutanásia, que é quando a gente pratica algum ato que leva o paciente ao óbito, isso é proibido no país, tá? Isso é proibido, não deve ser feito, e o médico deve aconselhar a não realizar. É assim que já caiu aqui na nossa banca do INEP. Aqui a gente está falando do paciente que já está em óbito. E como é que a gente sabe isso? Tá? Primeiro, o paciente tem algum tipo de trauma crânioencefálico ou acidente vascular encefálico, algum tipo de episódio que possa levar à morte cefálica, ele chega num coma não perceptível, e isso não é simplesmente estar em Glasgow 3. Tá? Eu preciso de 2 exames clínicos realizados por 2 médicos diferentes, sendo que nenhum deles pode fazer parte de equipe de transplante para não ter conflito de interesse. Lembrar que um desses médicos, pelo menos, tem que ser um especialista em pacientes comatosos. Tem que ser um neurologista, um neuropediatra ou neurocirurgião, ou um intensivista adulto ou pediátrico, tá? Ou um médico emergencista, então que está acostumado com pacientes intubados, com pacientes sedados e comatosos. Tá? Então, cada médico desse vai fazer um exame clínico, com intervalo de pelo menos 1 hora entre os exames, isso falando para pacientes adultos. Tá? Então, o que esses médicos vão testar? Primeiro, eles vão fazer o chamado teste de apneia para ver se o paciente tem alguma resposta quando aumentam os níveis de CO2. Ele vai testar uma série de reflexos de tronco cerebral.
Tá? O paciente não pode ter reflexo, então ele tem ausência de reflexos de tronco e um teste de apneia negativo. Nesse caso, ele vai ter o diagnóstico clínico da morte encefálica. Só que isso também não é suficiente. Nós vamos associar ao diagnóstico clínico, feito por 2 médicos diferentes, com algum exame objetivo. Então aqui eu posso utilizar, já caiu na prova, quais são os exames possíveis? Um eletroencefalograma, um Doppler transcraniano, uma arteriografia cerebral ou uma cintilografia cerebral. Então eu vou ver, não tem fluxo cerebral ou não tem atividade elétrica cerebral. Eu documento isso, tá? Então, ao mesmo tempo que eu tenho 2 exames clínicos de 2 médicos diferentes, eu tenho um exame objetivo. Nesse momento está dado o diagnóstico, é a hora do óbito, está em morte cefálica. Então aqui eu posso desligar os aparelhos se ele não for ser doador, ou eu posso manter os aparelhos para que ele possa ir para a dinâmica de captação, tá? Então isso é muito importante, tá? A gente lembrar que é a família que vai tomar essa decisão. Então, as pessoas que têm a vontade de ser doadoras de órgãos, a gente precisa conscientizar as pessoas para conversarem com as suas famílias, que isso vai acontecer no momento da captação dos órgãos, tá bom? Então, isso é uma dinâmica muito importante nos hospitais para que a gente possa manter os transplantes de órgãos. Lembrando que isso não é eutanásia, tá? Então, eutanásia é proibida no Brasil, o que a gente deve fazer é a chamada ortotanásia, que é quando a gente dá as medidas proporcionais. Quando eu não tenho mais nada para fazer, eu tenho que dar conforto, tenho que dar cuidados paliativos sempre, sem utilizar medidas extraordinárias que não vão prolongar, aí não vão melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, esse é um conceito que também aparece aqui na nossa banca do INEP. Boa, boa. Tayla, valeu. Sábado, encontro Beijos. marcado. Nossa, deixa eu nem terminar de falar com o Tayla. Ó, vamos lá, né? Eu tô vendo aqui que tem 2.000 likes só. E